Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, dia 25 de maio. E antes de iniciarmos o debate de hoje, gostaria aí de lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, compartilhar, divulgue aí nas suas redes sociais, mande nos grupos do WhatsApp, nos grupos de esquerda. Ajude aqui na divulgação da nossa TV, que é independente, operária e revolucionária. Você, além de contribuir na divulgação, pode também contribuir financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com super chat, super sticker, ou então, caso você queira garantir também uma contribuição mensal, você pode tornar-se um membro do nosso canal. Tem aí as opções, tem as opções mais em conta, para quem não pode contribuir com muito, tem as opções com valor um pouquinho mais alto, para você que quer garantir aí o desenvolvimento de uma TV independente e operária, como é a Cielo TV. Também, para quem é a primeira vez que está aqui acompanhando, ou então quem não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, rumo aí aos 100 mil inscritos. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nas manhãs aqui da COTV. Apresento junto com a companheira Marília Garcia, a companheira Nina Tenório, e também agora temos a participação mais vezes do nosso companheiro Márcio Roberto. Então, vamos lá para os bom dia. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa, tudo ótimo. Vamos começar aqui nosso programa de todas as manhãs. Bom dia a todo mundo que está assistindo já aqui no Reunião de Pauta, né? E bom dia, companheira Nina, que é a nossa outra apresentadora. Bom dia, Marília. Bom dia a todo mundo que está ligado aí na Causa Operária TV. Bom dia para o companheiro Márcio, que está aqui também diretamente da Bahia. Bom dia, companheiras. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí, né? Vamos fazer, igual a companheira Isadora disse, vamos compartilhar para todo mundo, fazer o programa chegar em mais pessoas. Bom dia. Bem, é isso aí. E, bom, eu passo aí para os companheiros, quem puder apresentar para a gente a atualização dos dados do Covid. Nós sempre iniciamos aqui no Reunião de Pauta o debate em torno da pandemia, atualizamos dados, apresentamos algumas notícias, e hoje nós temos aí a questão de termos alcançado os 450 mil mortes no Brasil. Oficialmente, né, porque a gente sabe que esse número apresentado pelo consórcio de imprensas é subnotificado. Então, na verdade, a gente atualiza os companheiros, mas sempre destaca essa questão da subnotificação. Infelizmente, no momento, a gente tem apenas esses números oficiais para acompanhar a situação, apesar aí de ter denúncias, né, ter estatísticas que falam que o número poderia ser 3 vezes maior do que esses apresentados oficialmente. Algum companheiro consegue apresentar para a gente a atualização? Bem, a gente tem como números oficiais agora, no número de mortos nas últimas 24 horas, 1.881 mortos, né? Eles estão falando que a curva está apontando para a estabilidade, mas não é bem assim, né? A gente tem que falar que a curva tem os seus repiques, né? Tem umas altas e baixas, mas não quer dizer que tem uma tendência geral de altas. Eu acho que é importante colocar isso daí, porque em pouco tempo a gente já chegou a 450 mil vítimas, 1.000 mortos do coronavírus, como foi falado, numa situação aí em que a gente tem uma vacinação muito lenta, né? Acho que é importante falar isso daí também, porque essa é a questão essencial para a contenção do vírus, né? Acho que a gente pode citar aí alguns estados que estão em alta, né? Deixa eu ver aqui. O Amapá, por exemplo, está em alta, Mato Grosso do Sul tem mais 21% aí do número de casos. A gente tem uma alta em Santa Catarina também. No Ceará tem uma alta de 20%, em Pernambuco tem uma alta de 15% também.
aí uma série de locais em alta em todo o país, né? Importante falar isso daí, porque a gente vai vendo que tem alguns locais com uma redução do número de casos, essa também é uma coisa pequena, mas tem vários locais aí com um aumento do número de casos, com taxas de cerca de 20% de aumento. Então, a gente precisa tomar cuidado com as notícias, né? Exatamente por causa disso. Como foi falado, a subnotificação ela é muito grande, inclusive na hora de interpretar os números. Bem, passa aí para os companheiros. Eu queria só destacar um negócio disso daí que você falou, que desde o momento que a gente atingiu os 400 mil óbitos nos números oficiais, depois de 25 dias apenas, a gente atingiu os 450 mil mortes. Ou seja, o negócio foi super acelerado, né? Pois é. Eu gostaria de destacar a questão aqui do estado de São Paulo. Após 3 semanas, a ocupação de leitos de UTI volta a ultrapassar os 80% em São Paulo. E com isso, então, esses são os dados da UTI e os dados do estado, é que temos aqui em São Paulo 3,2 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, e vejam só, mais de 100 mil mortes, né, 107.667 mortes. E a questão da taxa de UTI mostra que, de fato, a vacinação não andou no estado, como foi feito propaganda, né, como o Dória aí fez uma ampla propaganda, e esse aumento das UTI, o aumento dos números de contaminados, mostra que, enfim, a situação não está nem próxima de ser resolvida, até porque a vacina, a Coronavac, que tem sido usada aqui no estado de São Paulo, é a vacina que o Dória fez propaganda e tal, ela, para as pessoas acima de 80 anos, tem mostrado que a eficiência dela é de 23%. Eu lembro que quando a gente colocou, né, em questão a qualidade dessa vacina, teve até gente falando que nós éramos negacionistas, que era melhor do que nada, mas veja só, toda a propaganda para não vacinar quase ninguém, e mesmo os que são vacinados, tem 23% só de eficiência contra o coronavírus. Então, veja só, é quase nada, né? É uma imunização quase ineficiente. E para comparar, né, essa questão da Coronavac, nós temos aí a questão da vacina russa, que no Brasil a Anvisa proibiu, né, não aprovou a utilização dela aqui no país, mas vejam só, a vacina russa tem mostrado que tem 99,6% de eficácia, a partir de um estudo argentino. E uma coisa muito importante dessa vacina é que ela tem eficácia contra a cepa brasileira, que é uma variação brasileira que surgiu em Manaus. E a vacina russa, a Sputnik, combateria, né, essa cepa. Então, vejam só, estamos numa situação bem ruim, né, porque aqui está em disponibilidade aqui no Brasil, tem 23% de eficiência, e essa da Rússia tem 99%, e seria bem mais eficaz aqui no Brasil. Sobre a questão da vacinação, saíram aí umas notícias, uns documentos que foram liberados, mostrando que o Brasil, ele reduziu a metade as doses das vacinas que eles têm encomendado aqui para o Brasil por meio da COVAX Facility, que é meio que uma aliança aí com vários países e tal, com a OMS, para poder funcionar a distribuição das vacinas e tal. E aí, em agosto, o governo tinha optado por imunizar por doses aí capazes de imunizar 20% da população. Só que em setembro, no mês seguinte, foi decidido que eles pegariam apenas doses para imunizar 10% da população.
Sendo que, assim, nessas compras aí por essa COVAX Facility, eles permitiam para os países doses para até 50% da sua população e a cota mínima era de 10%. Ou seja, o Brasil escolheu comprar a cota mínima, o que eles eram meio que obrigados a comprar, o valor mínimo que eles eram obrigados a comprar para vacinar a população. Ou seja, você vê que o negócio não está atrasado à toa, né? Porque eles, podendo ter comprado para vacinar metade da população, optaram por escolher doses apenas para dizer, basicamente para dizer que não compraram nada, né? Para não dizer que não compraram nada, porque pegar a dose mínima de vacina no país que tem o segundo número maior de mortes pelo coronavírus é um descaso total, e você vê que é um negócio proposital. Inclusive, é isso daí, né? 20% da população brasileira só tomou a primeira dose. A segunda está muito atrás disso daí. É um negócio absurdo. Não, a situação ela chega ao absurdo de, em Salvador, por exemplo, não ter vacina hoje. Não tem vacina da primeira dose. Olha o absurdo, né? Quantas pessoas estão hoje, os postos de vacinação estão lotados, né? Quase todos os postos estão lotados, porque as pessoas nem são avisadas. Além de ser a quantidade mínima de pessoas a serem vacinadas, você não tem vacina. Né? Já não tinha pela quantidade, agora não tem de fato, e não é a primeira vez, né? A gente está vendo os postos aí superlotados, né? Isso é a imagem de ontem, por exemplo, que ontem já teve o golpe de só vacinar quem tinha sido agendado pela internet. Vejam bem, né? A população sempre era colocada de lado. Isso aqui é um posto aqui na Liberdade, né? Que está lotado, mesmo hoje sem vacina, uma foto de hoje. Então, assim, o que tem aqui, o que chama atenção é que um dos grupos da direita do PT é o governador da Bahia. Né? É um membro da direita, faz parte do PT e governa o Estado. A única coisa que eles fazem é uma propaganda, né? Tem muito dinheiro em torno da propaganda, fazendo uma reivindicação, como se fosse algum movimento, não um governo que tem os cofres cheios de dinheiro, que pode chegar e tem muitas fábricas na Bahia, né? Tem muitas fábricas aqui. Olha a propaganda aí, né? Pela vacina, pelos baianos, pela vacina, como assim pela vacina? Ninguém nem está nem para entender o que é isso, né? Porque não tem vacina hoje, né? E é triste que aconteça isso num estado tão importante que é governado pelo PT, né? É uma coisa triste. A vacina salva empregos. Porém, o interessante é o seguinte, aqui sempre tem as medidas restritivas, né? Fechamento e tal. E uma coisa que é sempre proibida aqui é a questão da bebida alcoólica. É proibido vender cerveja sempre de sexta-feira até segunda-feira. A partir de sexta-feira, sexta, sábado, domingo, não pode vender bebida alcoólica, mas o governo russo se nega, por exemplo, a fechar a fábrica de cerveja, dar férias para todo mundo e pagar o salário em dias para os funcionários em casa. Tem que estar trabalhando, tem que pegar os transportes superlotados, e a cidade de Salvador, ela continua suja, né? A coleta de lixo é feita com regularidade. Onde tem centros de lixo, sempre fede muito aos redores, porque a coleta é feita de forma precária, né? Então, vale destacar isso aí também. Exato. Podemos passar para... Podemos. Antes de passar para a pauta central, gostaria de destacar uma questão dos Estados Unidos. Hoje, 25 de maio, completamos um ano da morte do George Floyd, negro que foi brutalmente assassinado pela polícia. O policial ficou mais de 9 minutos com o joelho no pescoço dele. A situação foi gravada, e isso daí desenvolveu aí por todo o mundo, né? Desenrolou aí atos por todo mundo contra a violência policial. Então, hoje estamos completando um ano, né, desse acontecimento, e nos Estados Unidos estão rolando os protestos contra a morte dele, protestos aí que se desenvolveram, no geral, né, como disse, contra a violência policial. E gostaria de destacar a demagogia que o governo norte-americano faz em cima da questão.
Inclusive, é uma demagogia até esquisita, né? Por exemplo, em homenagem à morte de George Floyd, o prefeito de Nova York vai ficar ajoelhado por 9 minutos e 26 segundos, que é o tempo que o policial ficou ajoelhado no pescoço do George Floyd. É uma homenagem um pouco esquisita, né? Mas, enfim, eles vão fazer um evento, vai contar aí com lideranças do movimento Black Lives Matter, que é um dos movimentos que tem levado aí as manifestações, e também participação de políticos, até mesmo de representantes religiosos. E o que eu gostaria de destacar é que também está para ser votado no Congresso uma proposta de reforma na polícia. Essa proposta ela surge justamente porque as manifestações continuam acontecendo, manifestações contra a polícia. Ano passado a gente viu, né? O pessoal tacou fogo nas delegacias, tacou fogo nas viaturas, tem toda uma radicalização contra a polícia. E o Joe Biden está tentando manobrar a situação com essa proposta, mas a gente sabe que justamente é uma proposta para tentar aí manobrar, diminuir as manifestações, a custa de muita demagogia, tanto que ele vai novamente nesse dia de homenagem ao George Floyd se encontrar com a família do George Floyd e tal. A gente sabe que não existe o interesse dos governantes de resolver, de fato, né, a situação da polícia, a violência policial. Outra coisa importante também, resultado das manifestações, é que eles colocam que as penas para os policiais que estiveram envolvidos, no caso, e inclusive o que de fato matou o George Floyd, elas são inéditas. E eles apresentam isso como se, não, agora nós não permitiremos que a violência policial avance, nós estamos tomando medidas, mas na verdade eles só tomaram essa medida, foi uma pena inédita porque existe uma manifestação popular, existe aí a pressão popular contra todo o aparato policial, né? Então eles tomaram uma medida individual, né, contra os policiais que causaram a morte do George Floyd, mas na verdade não tomam medidas para que outros policiais não façam isso. Tanto que, mesmo após a morte de George Floyd, todas as manifestações, desde esse acontecimento, as mortes policiais, as mortes contra a população negra continuaram. Então, você vê, não mudou praticamente nada. Bem, passa aí para os companheiros. Eu queria comentar que... Pode falar, Márcio. Aconteceu ontem em São Paulo uma invasão do BOP na favela da Ilha, aí em São Paulo. Né? Eles entraram em várias casas, sem nenhum mandado de segurança, foi invadindo as casas, metendo o pé na porta, entrando, pegou inclusive um jovem lá e fez essa técnica aí que eles fazem, que é um treinamento de matar as pessoas asfixiando. O jovem chegou a ter convulsões. E todos os casos que a gente leu aqui sobre jovens asfixiados pela polícia em qualquer local do mundo, eles têm convulsões e a polícia chega até a continuar, como fez com o George Floyd aí, e ele chegou a morrer. E no Brasil, outro jovem foi preso dessa forma, sem ter nenhum tipo de nada. Um jovem trabalhador apenas foi pego dentro da sua casa e detido pelo BOP. Assim, uma coisa estrondorosa que acontece todos os dias. Isso aqui a gente está sabendo porque familiares tiraram fotos e divulgaram nas redes sociais, né? A imprensa burguesa, ela coloca como se fosse uma atitude normal, assim que eles querem passar, né? A polícia pode entrar e meter, a polícia já é juiz, ela, naquele 10º ali, eles metem o pé na porta e decidem se o cara deve ser preso e tal, e vai, e faz, e a imprensa divulga como uma maior coisa comum que tem que acontecer, porque isso está acontecendo todos os dias, né? Só um detalhe que a ver com esse caso aí dos Estados Unidos. Eu só queria destacar a questão das mobilizações lá, né? Que a gente vê que elas não cessaram, elas estão continuando. Já tiveram, inclusive... George Floyd, como a gente sabe, não é um caso isolado, né? A polícia, ela seguiu surgindo outros casos da polícia nos Estados Unidos, né? Fora os que não são divulgados, mas surgiram outros casos, aquela Breonna Taylor, teve uma outra lá que foi morta dentro de casa, porque chamou a polícia.
Então, teve vários casos que foram surgindo depois. Ou seja, tipo assim, o George Floyd morreu, tiveram todas aquelas mobilizações, parou de aparecer esses casos durante o tempo. Deu uma diminuída na mobilização, os policiais já levantaram a cabeça de novo. Aí a galera volta para a mobilização. Se diminuir a mobilização, eles vão lá e matam outro de novo. Os caras, assim, você vê que tem uma influência da mobilização, mas os caras não têm o menor limite. Se você não está lá com a mobilização constante e pedindo não simplesmente pedindo essa reforma da polícia aí, mas pedindo, de fato, o fim da polícia, os caras aproveitam para levantar a cabeça, porque a polícia, que nem o Márcio falou, um treinamento deles, chega lá na favela, na comunidade, e sair matando gente preta, sabe? Tipo, sei lá, deve ter um grande treinamento, assim como nos presídios. A gente comentou aqui que o pessoal, os policiais torturam os detentos por diversão, para matar o tédio. Eles também fazem isso assim, como se fosse algo que não faz diferença, né? Mais um, menos um, e sair matando. Por isso que as mobilizações, elas devem se intensificar lá nos Estados Unidos, né? Em vez do pessoal dar um passinho para trás, tem que dar 2 para frente aí, para poder barrar essa matança aí que estão fazendo com, não só nos Estados Unidos, mas nesse caso, nos Estados Unidos. Bem, continuando no assunto relacionado à polícia, gostaria então também de destacar uma situação aqui no Brasil, né, relacionada à chacina no Jacarezinho. A polícia estabeleceu um sigilo de 5 anos em documentos referentes à chacina. O subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, ele justificou o sigilo, alegando que a divulgação pode comprometer a atividade de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Bem, essa frase bonita, grande aí, que a gente quase não entende o significado, mas na verdade, traduzindo, eles vão esconder, o processo vai ficar em sigilo, a investigação, para que não aconteça nada, nenhum policial seja responsabilizado, enfim, não aconteça nada. Também mostra que o caráter da polícia é esse, tem o direito de ir lá e matar 27 moradores de uma comunidade, e não vai acontecer nada. Acho que então cabe levantar sempre a polêmica, né, com a esquerda, que não adianta só pedir o fim da militarização, até porque é a polícia civil, ou então pedir por justiça, ficar esperando que vá haver justiça, e mesmo que, sei lá, eles prendam aí alguns policiais, condenem um policial ou outro, não vai mudar em nada, que a polícia a qualquer momento pode chegar e realizar uma chacina, como eles realizaram lá no Jacarezinho. Então é colocado aí, fato o fim de todo o aparato opressor, e também a necessidade, né, das comunidades se organizarem em autodefesa, porque, vejam só, não acontece simplesmente nada com quem é responsável por essas operações, e a população continua totalmente vulnerável para que outras chacinas aconteçam. Não sei se os companheiros querem comentar alguma coisa relacionada a isso. Marília tá muda. Acho que é por isso que a gente estava ouvindo você, Marília, antes. Ainda tá muda. Problemas técnicos. Agora tô me ouvindo? Sim. Maravilha. Então é o seguinte, eu queria comentar que é importante a gente destacar que essa é uma crise internacional, né? Até o pessoal já comentou isso, mas eu acho que é importante a gente colocar que a crise com a polícia, com a repressão aos bairros pobres e toda essa questão, inclusive que intensifica a crise social, né? Quer dizer, a situação da população já é periclitante, o pessoal já está
já tem uma série de pessoas desempregadas, uma série de pessoas, inclusive, que tiveram que morar na rua nos Estados Unidos, em outros países avançados, inclusive, né? A gente vê aí a queda da qualidade de vida em todos os países europeus também, principalmente aí com as novas reformas que foram colocadas, as reformas neoliberais nos países europeus. Tudo isso é um fator que intensifica o efeito da repressão tradicional aí da polícia nos bairros pobres, né? A gente tem essa situação também na França, né? O governo francês, ele intensificou a repressão nos bairros pobres na época do lockdown, e isso tem acontecido em outros países também da Europa, inclusive relacionando isso ao lockdown. A gente vê aí que a extrema-direita tem crescido com essa posição, né? Quer dizer, falando contra a repressão, contra o fechamento do comércio e tudo, exatamente pela falta de uma esquerda que deu uma alternativa política para isso, né? Mas, nesse sentido, é importante destacar que é um fenômeno internacional, quer dizer, não é um fato isolado ali nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, como foi falado também, é uma coisa recorrente que acontece, quer dizer, é apenas um exemplo de uma série de ataques aí contra o povo negro e o povo pobre nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que é importante falar que esse exemplo é um elemento da crise internacional, né? E é importante a gente colocar nesse sentido, porque essa crise não foi controlada, pelo contrário. Uma das questões para todos os governos na situação política que a gente vive é conseguir controlar a crise social que foi criada, né? Inclusive a crise política aí que leva à esvaziação do centro político. Eu acho que é interessante a gente comentar isso exatamente para a gente entender as outras crises que estão acontecendo ao redor do mundo, né? O crescimento da extrema-direita, o esvaziamento do centro, toda a série de manifestações americanas importantes. Exato. Tanto que, por isso que, após a morte do George Floyd, estouraram manifestações contra a polícia por todo mundo, né? Porque todos os países têm uma crise com a polícia, vive aí na rotina da população a violência policial. Então, o fato aí foi motivo para que as manifestações acontecessem. Bem, sem mais comentários sobre esse tema, gostaria de passar de volta para a Marília para ela iniciar o debate central. Bem, sobre a questão do debate central, né, a gente colocou aqui sobre o tema do programa, né, falando que a direita do PT quer empurrar um vice burguês para o Lula. Isso, de fato, está acontecendo, né, a gente vê aqui na declaração a gente está usando como base aí para o nosso argumento a declaração do Jacques Wagner, a entrevista do Jacques Wagner para o Valor Econômico, para a revista Valor Econômico, né? E a gente vê aí uma série de declarações aí muito absurdas, né? Que mostram que, de fato, a posição do Jacques Wagner é que o Lula seja não só candidato do PSB, por exemplo, que é mais direitista, mas ainda centrista, mas ele seja aliado do PSDB. Ele fala que o PSD é um acaso aí não ter dado certo que o PT e o PSDB andassem juntos por terem sido criados depois da ditadura, apesar do PSDB aí ter surgido do MDB, né, um dos partidos da ditadura, e pelo contrário, o PT ter surgido em oposição a tudo isso que estava colocado. Na verdade, ele fala que não, o PSDB ele deveria ser um aliado histórico do PT, o PT sempre deveria ter sido aliado do PSDB,
Inclusive, o Valor Econômico coloca aí que o Lula ele estaria aí fazendo um acordo com as mesmas pessoas que deram um golpe de Estado, e ele fala, não, mas é a vida, né? É preciso fazer acordos e tudo mais. Quer dizer, você precisa vender até as calças aí para fazer um acordo com a burguesia. E ele mesmo coloca aí que o Lula, ele não é um candidato de esquerda, ele é um candidato de centro, quer dizer, ele fala que o Lula é moderado e tudo mais, tentando sempre jogar que o Lula, ele buscaria um acordo aí empresarial, né? Ele fala isso sempre, inclusive ele mesmo, concorrendo ali ao governo da Bahia, ele vai fazer uma série de acordos aí com a direita, né, inclusive com o DEM, com outros setores da direita, lembrando aí que o governo foi entregue para o DEM nas eleições passadas, né? Então, quer dizer, de fato a gente vê aí essa posição da direita do PT, que é uma posição de fato de direita, né? A gente já colocou aqui algumas vezes, né, que se a direita do PT saísse do PT, ela ia virar um PSDB, né, porque finalmente é um PSDB dentro do PT. E é exatamente isso que pressiona toda a situação, exatamente para uma situação mais direitista, né? Em vez de fazer uma política de combate social e tudo mais, a gente vê aí que tem toda uma pressão para o Lula fazer essa política de conciliação com qualquer um. Eu acho que é importante falar isso daí, né? Bem, passa a bola aí para os companheiros. Sim, e uma parte da declaração dele que me chamou a atenção, que ele fala, né, Lula já é de centro, ele é de centro-esquerda, é uma justiça querer contrapor um cara como Lula ao atual presidente, um contrassenso. Lula foi um conciliador. Quando foi que o Lula propôs a fissura da sociedade brasileira? Acho engraçado que ele fala, né, que o Lula é um contrassenso, né, opor o Lula ao atual presidente, mas as pesquisas apontam, o único que derrotaria o Bolsonaro, inclusive no primeiro turno, seria o Lula. É uma realidade que nós temos. O Jacques Wagner que é, enfim, criando uma realidade paralela de que não, Lula é de centro, faltou ele falar isso, né, que o Lula é de direita, e que não tem essa dele ser oposição ao Bolsonaro, uma maluquice dessa. E eu acho, de fato, concordo com o que a Marília colocou, né, isso prova, né, que a direita do PT, saindo do PT, viraria um PSDB, porque isso é uma posição do PSDB, que ele ia colocar o Lula aí como centro-esquerda. Totalmente esquisito. Pois é, você vê que é uma posição, essa frase aí que ele falou, é um negócio assim, de tentar, de todas as formas, acabar com a polarização política, né? Porque o país está super polarizado, está cada vez mais polarizado, e a polarização se dá em torno do Bolsonaro e do Lula. Não tem uma terceira alternativa. A polarização é essa, ou é Bolsonaro ou é Lula. E o cara tenta, de todas as formas, falar que não tem isso de oposição, o Lula não vai querer, é injustiça querer contrapor um cara como Lula ao atual presidente. Mas por que seria uma injustiça? É um negócio muito absurdo ele colocar, o Lula foi conciliador, etc e tal. Mas o Lula é a figura de esquerda que está aí disputando as eleições contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é um maluco de extrema-direita. Como assim que não tem como contrapor um negócio desse? Óbvio que está se contrapondo. Lula pode ser o mais conciliador possível, do jeito que ele falou aí, mas não importa. O cara, por mais que seja conciliador, ele está polarizando a situação entre ele e o Bolsonaro. Ele como candidato da esquerda e o Bolsonaro como candidato da direita, o candidato que restou aí a burguesia, né? Exatamente.
Pode falar, Maria. Pode falar. Tá bom, obrigado. Esse Jacques Wagner aí, ele, quando a gente fala que a ala direita é a ala direita mesmo, são esses elementos aí que destacaram no movimento sindical aqui, no polo petroquímico, e ele desde sempre ele é um vendido, ele sempre ficou do lado dos patrões, né? Ele sempre teve essa política patronal. O que ele foi governador da Bahia por 2 mandatos. Ele, toda vez que houve greves aqui importantes, ele botou a polícia, inclusive usou até a Força Nacional de Segurança contra grevistas. É um elemento totalmente de direita, é um elemento que está aí no bolso dos banqueiros, né? É os banqueiros que determinam a política que ele faz, né? É um vendido mesmo, essa ala direita são todos vendidos, se entregaram ao imperialismo e os banqueiros pagam a conta deles. Eles têm uma vida folgada há muito tempo, não sabem o que é bater um prego no sabão, nunca mais trabalharam, e sempre tem do bom e do melhor para poder apoiar o patrão, como está acontecendo agora, né? Como assim você colocar um vice de Lula patronal? A gente tem experiência aí de sempre, né? Toda vez o vice é para derrubar. Você coloca, quanto mais de direita for o vice, menos curto vai ser o governo do PT, se é que vai chegar até a governar. Porque o que eles querem é que não haja nenhum tipo de eleição que o PT possa se eleger, principalmente o Lula. Mas se for eleita, que seja controlado pela direita, não. O movimento de esquerda tem que negar isso aí, não só negar, como denunciar, né? Como estamos fazendo assim, aqui, né? Não podemos cair nessa armadilha da burguesia, que é colocar um vice do Lula, representante dos patrões, representante dos banqueiros e etc. Um comentário que eu queria fazer é falar que, além de todas essas questões, Jacques Wagner coloca que, quando perguntado sobre a questão das alianças nos governos para a eleição dos governos estaduais, ele fala que sim, né, que não só vai haver aliança, mas eles vão entregar aí a candidatura de todos os governos que eles não tiverem maioria, né? Exatamente para, de forma teórica, fazer esse acordo nacional. Quer dizer, ele já está difícil para o PT, ele já tem poucos governadores. Imagina só entregar tudo isso para o PSDB, para o DEM, e esperar que depois de fazer isso, né, de entregar toda a base nos estados para esses partidos direitistas, esperar que eles mesmos vão ser eleitos em nível nacional, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar sempre, até o Rui comentou muito isso nas eleições de 2018, que fazer acordo aí com quem não tem nada quer dizer que você não ganha nada, né? Quer dizer, o PSDB, o DEM, todos esses, eles são mortos-vivos, né? Porque já estão todos carcomidos por dentro, não tem apoio social, não tem nada. A única coisa que faz eles continuarem no jogo político é o dinheiro da burguesia, porque o resto, ter voto, ter apoio social, nada disso eles conseguem. É importante colocar isso daí. Então, você vai colocar aí o PSDB de um lado e o Lula do outro, falar, o PSDB vai dar voto para o Lula? Não faz sentido isso daí, né? Na verdade, é o contrário, né? O Lula está recalchutando o PSDB, para o próprio PSDB se colocar como uma alternativa mais palatável para a população. Exato, porque tanto se fosse benéfico, né, para a candidatura do Lula se juntar com ser mais o centro e tal, não seria ele que estaria no primeiro lugar nas pesquisas, né? Seria um candidato do centro, do PSDB, então você vê. Esses candidatos, como o Dória, por exemplo, quase não aparecem nas pesquisas. Aparece ainda porque, como a companheira Marília colocou, né, tem a burguesia e tem muito dinheiro, consegue investir em propaganda, tem todo um trabalho, comandam os principais jornais do país, então consegue aí que o candidato deles apareça com um pouquinho de votos. Mas se não fosse isso, a população nem lembra desse pessoal. Aí a direita do PT quer apresentar que seria melhor, né, o Lula se aproximar do centro
do que radicalizar mesmo essa candidatura, que é essa radicalização que coloca o Lula em primeiro lugar, não há dúvida. Fazer isso é caminhar para a derrota e possibilitar que elementos como do PSDB, de fato, aí consigam alavancar, consigam ter aí, a burguesia consiga colocar a terceira via, que é o que eles estão tentando fazer. Bem, mais comentários, companheiros? Bom, eu passo então para o Márcio apresentar, fazer aí a chamada dos mutirões. Ontem a gente apresentou alguns, mas nós temos, nesse fim de semana, tivemos mais mutirões, tivemos mais atividades do PCO. É isso aí, né? Estamos em intensa atividade, convocando o ato do dia 29, né? Aqui na Bahia vai acontecer em Salvador, nesse sábado, como em todas as capitais do Brasil, haverão também. Só que nós, do PCO, a gente não só fala, a gente faz, né? Esse é o método trotskista, fazer, né? Falar e fazer. Nós estamos distribuindo 500 mil jornais pelo Brasil inteiro, e nós estivemos fazendo essa atividade nos finais de semana. Tivemos em várias cidades do Brasil, tivemos os mutirões, os comitês de luta, os comitês de luta, né, que são companheiros da base do PT, os movimentos populares, né, da esquerda em geral, juntamente com o PCO, e fazendo essas movimentações. Tivemos nas feiras, né, a gente aceitou o convite do Lula, né, já antecipadamente, antes dele pedir, a gente já estava fazendo, vão nas feiras e conversem de política com o pessoal. É surpreendente. As pessoas dos comitês que começam a frequentar e começam a conversar com a população pobre na periferia, ficam entusiasmados com toda a vontade de lutar que as pessoas têm. Olha aqui, essa feira é interessante que os próprios feirantes apoiam e colocam nas suas... Não tem esse negócio de ficar neutro, né? Coloca lá na plaquinha do preço das frutas, o adesivinho fora Bolsonaro. E pelo preço, vocês viram que é uma feira bem popular, né? Uma vasilha cheia de maçã por apenas R$2. 6 maçãs por R$2, ninguém compra em nenhum supermercado. É uma feira bem popular. Então, assim, o povão pobre e de vários outros locais aí, que as fotos mostraram, né? São de locais semelhantes, numa parte pobre da cidade, na periferia, ou numa praça. Essa foto aí é um panorâmico, assim, de frente do Colégio de Caxias para a Feira do Japão, uma feira muito antiga aqui na Liberdade, né? Ela foi reduzida, chamamos de Feirinha do Japão, né? Tem todas as questões. Então, junte-se a nós, né, os comitês de luta. Os comitês de luta, eles estão nas ruas convocando o ato do dia 29. O ato do dia 29 é um ato pelo auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial que, inclusive, está sendo anunciado hoje aí, que o seu fim, já o seu fim, e contra isso a gente quer muitas pessoas nas ruas defendendo o auxílio emergencial, e na nossa proposta tem que ser um salário mínimo. E tem a questão da vacinação, né? Estamos colocando aqui todos os dias no programa e também conversando com a população. Tem que haver vacinação em massa imediatamente. O Brasil tem estrutura para vacinar todo mundo numa semana. No máximo, um mês. Se for com muita preguiça, em um mês dá para vacinar todo mundo de mamando a caducando. Basta colocar a vacina aí à disposição em todos os locais. Então, assim, esse ato está sendo chamado por chamado assim, né? Toda a esquerda apoiou. Né? Teve plenárias nacionais, teve plenárias estaduais dos movimentos, MST, Movimento Sem Terra, PT, PCdoB, PSOL, etc. Nós no PCO, onde todo mundo reiterou a importância de estar na rua, né? Mas nós do PCO não acreditamos assim em forças misteriosas, nós estamos na rua, nos bairros pobres, chamando as pessoas, explicando por que precisamos lotar os atos do dia 29, né? Então é isso aí, eu acho que é um trabalho muito importante. Todos vocês que não fazem no domingo, é um dia interessante, junte-se a nós nesses mutirões, né, companheiras? Exato. Quem quer fazer uma luta de fato, tem que ir para as ruas, participar dos mutirões, conversar com a população. Nós, do partido, tiramos materiais, vou mostrar aqui para os companheiros. Nós temos material de divulgação, chamando para o 29 de maio. E, inclusive, temos um cartaz que será colado aqui nas ruas de São Paulo, chamando para o ato aqui em São Paulo. Será na Paulista,
Coisa linda. Às 16 horas. É um cartaz grande para fazer aí o trabalho de divulgação nas ruas. Exato. Então, é isso, companheiros? Podemos encerrar? É isso. Vamos todo mundo se embora pro ato no sábado. É isso aí. Bom dia para os companheiros. Bom dia para o pessoal que acompanhou aqui no chat. Muito obrigado pela participação aqui, os companheiros que comentaram. E acabando o programa, vocês podem aí divulgar, mandar nos grupos como de esquerda, divulgar aí o Reunião de Pauta para que mais pessoas conheçam o nosso programa e acompanhem toda manhã o nosso debate aqui. Obrigada, Marília. Obrigada, Nina. Valeu, Márcio. Obrigada. Bom dia. Tchau. Valeu, companheiras. Até amanhã. Até.